Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, crentes, não crentes, que estejam ouvindo esta mensagem. Essa tarde, meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre a Páscoa. O que é Páscoa? Por que Páscoa? Não é? Aonde começou a Páscoa? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 6 e 7, nós começamos a ver que Deus ordenou a Moisés que avisasse ao povo de Israel que naquele dia matasse um cordeiro, ou até mesmo um cabrito, e comessem a carne daquele cordeiro naquela noite assada. Até que aqueles que não tivessem, ou fosse muito, dividissem com os vizinhos, e pegassem o sangue daqueles animais e passassem nos umbrais das portas das suas casas. Então, a palavra Páscoa, ela significa o quê? Ela significa passagem. Foi no dia que o Senhor passou pelas casas do Egito. E qual foi a promessa e que aconteceu? É que naquela noite, todos os primogênitos, quer dizer, primogênito, o primeiro filho de cada família, de cada casais, morreram. Inclusive o primogênito de Faraó. E também Deus prometeu que até os primogênitos dos animais morreriam, assim como aconteceu. Então, aquela data ela passou a ser comemorada pelos judeus, porque Deus disse que fosse comemorada perpetuamente. Ela passou a ser comemorada pelos judeus, e até hoje nós comemoramos. E Jesus, ele morreu crucificado na Páscoa. Os irmãos sabem, a Bíblia ela relata muito bem sobre isso, que foi numa Páscoa. Ele foi preso na quinta-feira, foi levado para as autoridades, os sumos sacerdotes, Caifás, Pilatos, e passou a noite inteira sendo interrogado. E no dia seguinte continuou a interrogação e foi levado ao Calvário, e lá foi crucificado e morto. Então foi retirado da cruz o seu corpo e foi feito os preparativos, e no sábado foi sepultado, e no domingo ele ressuscitou. Quando aquelas mulheres foram visitar o túmulo pela manhã, pela manhã, encontraram um anjo sentado na tampa daquele túmulo e disse para elas que Jesus havia ressuscitado e que não estava mais ali. Então, a partir de então, os judeus continuaram comemorando a Páscoa, mas dessa vez comemorando a Cristo, adorando a sua ressurreição, que Jesus ressuscitou no domingo e vive eternamente para sempre. O que eu queria chamar a sua atenção é que a Páscoa, ela significa passagem, e que as pessoas se recolhiam nas suas casas para rememorar aquele dia, rememorar a morte do Senhor Jesus, que Ele entregou a sua vida por mim e por você, entregou a sua vida por nós, para aquele que crê nele ser salvo, também ter o direito de se ressuscitar aos mortos. E aquele que crê em Jesus, ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, ele disse que
eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, meus irmãos, é momento de entregar nossas vidas para Jesus, porque Ele nos dá essa garantia de ressurreição. Porque a vida não acaba aqui, a vida não termina aqui. Nós aqui é uma passagem, é uma Páscoa. A nossa vida ela é eterna, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ou então para desonra. Então entregue a sua vida para Jesus. Então era isso que eu queria trazer para os irmãos, essa reflexão sobre a Páscoa, né? E também dizer que nós estamos sendo forçados a fazer aquilo que os judeus faziam, fazer aquilo que fizeram no dia que Deus passou pelas casas dos judeus lá no Egito. Toda a família recolheram-se nas suas casas. Então hoje, por conta dessa pandemia do coronavírus, nossas famílias estão todas reunidas em suas casas. Eu mesmo estou aqui na minha casa, só eu e Josina, e meditando, agradecendo ao Senhor pela nossa vida, confessando nossos pecados e lhe dando graça, na certeza que nós teremos uma salvação. Então, Deus abençoe a todos, que reflitam sobre essa Páscoa e que o Senhor Jesus seja conosco, seja benevolente, seja bondoso, misericordioso e possa salvar as almas de todos nós. É isso que eu desejo a todos os irmãos. Um abraço, que Deus tenha compaixão de nós. Amém, amém e amém. Glória a Deus.